Secretaria de Educação faz reunião de emergência para tratar da violência nas escolas. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Um plano emergencial vem sendo elaborado justamente para tratar a questão dessa violência que a gente vem mostrando, que tem assustado tanto os estudantes quanto os pais de alunos das escolas aqui do Distrito Federal. Um plano emergencial vai ser apresentado formalmente na sexta-feira, mas a Secretaria de Educação já disse que não se trata apenas de uma questão de segurança, mas também de assistência social. A gente traz daqui a pouquinho os detalhes sobre isso. Mas alguma coisa tem que ser feita, né? 2 casos de esfaqueamento e a menina que tirou a arma e botou na cabeça da colega. A gente já trata desse assunto. Polícia prende homem que matou o professor de inglês da rede pública em Planaltina. O criminoso relata que esse professor o convidou para sair, que os dois juntos fizeram uso de bebida alcoólica e cocaína e que o professor tentou uma relação sexual com ele. Nessa hora, o acusado o matou e ele teve ajuda para esconder o corpo. De quem? A gente revela já já. Também em Planaltina, homem ataca terreiro de religião de matriz africana. Segundo os frequentadores, esse homem já rondava o local há alguns dias. Mulher tenta tirar registro de médica no CRM com diploma falso. Kátia Gomes. Os técnicos desconfiaram da documentação apresentada e chamaram a polícia. A mulher de 33 anos é enfermeira, natural de Teresina, Piauí, e tentava tirar o registro de médica no CRM aqui do DF. Vê se pode tentar virar profissional da saúde que cuida da vida das pessoas com diploma falso. Acabou descoberto. E a guerra na Ucrânia completa 1 mês com escalada de tensão. A Rússia declarou diplomatas norte-americanos persona non grata e lista quais deles devem deixar o país. Reunidos em Bruxelas, líderes da OTAN devem aprovar novas sanções contra a Rússia. E o Reino Unido decidiu congelar os bens dos bancos russos. Quanto mais tempo durará esse conflito, a gente vai entender quais questões estão na mesa na edição de hoje do seu jornal SBT Brasília, primeira edição, que já começou. A polícia desvendou o mistério do assassinato do professor Denis Márlio Lima Neres, de 26 anos de idade. Esse educador foi morto com pedradas na cabeça e teve o corpo queimado. Segundo as investigações, ele foi vítima de homofobia. O suspeito, identificado como Matheus da Silva Castro, de 18 anos, foi preso e contou em depoimento que conheceu o professor Denis Márlio Neres por acaso nas ruas de Planaltina de Goiás na terça-feira de carnaval. O educador disse que tinha acabado de chegar do Piauí e queria conhecer a cidade, além de curtir a folia. Imagens de câmeras de segurança mostram os dois caminhando juntos. Dali, eles compraram cocaína e bebidas e seguiram para uma casa no Itapuã, bairro de Planaltina de Goiás. No local, houve um desentendimento por possíveis razões homofóbicas. Aí quando cheirou a cocaína e bebeu as 4 bares, ele tirou a roupa dele e começou a passar a mão dele na minha parte íntima, querendo me amolestar. Foi neste momento que Denis foi golpeado na cabeça com uma pedra até a morte. Após matar o professor de inglês, Matheus roubou 2 aparelhos celulares e deixou o local. No centro da cidade, o criminoso vendeu os objetos. Depois, foi até um prostíbulo, onde encontrou 2 garotas de programa que ele conhecia. Lá, convenceu as mulheres a arquitetarem um plano para ocultar o corpo do professor e assim despistar a polícia. Os 3 compraram gasolina, enrolaram o cadáver em um cobertor e o levaram para um local descampado na região do bairro Paquetá, em Planaltina de Goiás. Foi neste ponto que o trio ateou fogo no corpo da vítima. Após o crime, as garotas de programa deixaram o suspeito em um hotel na periferia da cidade. Segundo o delegado que investiga o caso, o crime foi desvendado após a polícia encontrar um dos celulares da vítima. Apesar de ter apenas 18 anos, Matheus já tem uma enorme ficha criminal. Porque um velho conhecido da polícia, que por coincidência havia sido preso no último dia 18 em Sobradinho por ter cometido diversos furtos e roubos. Além do Matheus, as 2 garotas de programa que foram cúmplices também vão responder pelo crime. Inicialmente, o investigado será autuado e indiciado ao final do inquérito pelo homicídio qualificado, pela ocultação de cadáver,
pela fraude processual e pela associação criminosa. As garotas de programa, por sua vez, irão responder pelo delito de ocultação de cadáver, fraude processual e associação criminosa. Hoje teve mais uma fase da Operação Panoptes, que investiga a máfia dos concursos. É aquela história que a gente já ouviu falar, né, e que é real. Servidores públicos que são descobertos porque pagaram para conseguir vagas em órgãos federais. Desta vez, a operação cumpriu mandados de prisão de servidores que ingressaram no serviço público entre os anos de 2015 e 2017. A repórter Kátia Gomes fala com a gente agora, ao vivo. Ô Kátia, boa tarde para você. Deu para descobrir quem é que dava informação privilegiada para essas pessoas quando elas queriam ser servidoras públicas? Oi, Malta. Sim, a polícia identificou que uma pessoa que trabalha em uma banca examinadora, ela era responsável por preencher as provas desses candidatos. Eles colocavam ali mais ou menos 3, 4 respostas e enviavam em branco. Aí essa pessoa responsável pela banca examinadora, ela completava as respostas de acordo com o gabarito. Então, como eles tiravam uma nota muito boa, aí por isso eles eram aprovados em concursos públicos. Essa fase da operação, Malta, identificou 25 servidores que passaram no concurso público por meio dessa fraude, né, comprando a prova. Eu vou conversar agora com o delegado Adriano Valente, responsável pelas investigações. Delegado, uma boa tarde. Então, essa fase foi justamente para identificar esses falsos servidores, né? As outras fases da operação já tinham identificado as pessoas ali que estavam articulando esse grupo criminoso, né? Eles estavam convocando pessoas para comprarem as provas. Boa tarde, isso mesmo. As 3 primeiras fases da Operação Panoptes, que se iniciou ali pelo ano de 2017, foram voltadas aos membros da chamada máfia dos concursos, os criminosos que executavam as fraudes. Depois disso, fizemos mais 5 fases voltadas aos servidores que entraram por meio da compra dessas vagas de forma ilícita. Especificamente na operação de hoje, a 8ª fase, a gente se voltou a 5 concursos realizados na área federal, entre os anos de 2015 e 2017, no Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, INSS, ANTAC e Ministério das Cidades. São servidores desses órgãos que foram alvos da operação de hoje. Ninguém foi preso, né? Não é, delegado? Mas vocês cumpriram mandados de busca e apreensão. Qual que foi o objetivo? Sim, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão no total, 21 deles no Distrito Federal e os outros 4 nos estados do Ceará, Goiás e Minas Gerais, com o intuito de colher mais provas, mais evidências de que esses servidores, que agora já estão lotados, já estão desempenhando o serviço público, adquirindo suas vagas por meio dessa organização criminosa, ou seja, entraram no serviço público fraudulentamente. E, delegado, durante as investigações, vocês conseguiram descobrir o valor que essas pessoas pagavam para essa quadrilha para conseguir uma vaga de concurso público? Sim, os valores variavam muito em relação ao cargo que esses então candidatos pretendiam ocupar e também da negociação deles com os membros da máfia dos concursos. Mas a gente percebeu que nos concursos realizados no Distrito Federal, em geral eles pagavam cerca de 20 vezes o salário que eles viriam a receber após a aprovação. Em outros concursos da esfera federal, a gente identificou o pagamento de cerca de 80 a 120 mil reais, a depender do cargo que pretendiam. E como é que era a forma de pagamento? Tinha que dar um valor antecipado e depois de aprovado terminava de quitar a dívida? Sim, normalmente eles davam um sinal de 30 a 40 mil reais para garantirem a aprovação por meio de fraude e depois que eram nomeados e tomavam posse, realizavam o restante do pagamento, em geral por meio de um empréstimo consignado. Logo ali nas primeiras semanas após a nomeação, eles já faziam um grande empréstimo e realizavam o restante do pagamento para os membros da máfia dos concursos. Delegado, uma questão muito preocupante nesse caso é que muitos não tinham a qualificação necessária, né? Inclusive os próprios chefes ali de alguns setores já tinham percebido isso? Sim, os gestores de alguns órgãos que tiveram seus concursos fraudados já haviam nos procurado em virtude de terem identificado essa baixa qualidade técnica comparativa com os demais servidores do órgão. E realmente grande parte desses servidores que não apresentavam a qualificação necessária para o desempenho das funções haviam sim entrado no serviço público por meio de fraude. Delegado, ninguém foi preso, né? Essas pessoas que foram identificadas como aprovadas em concursos por meio da fraude estão ainda soltas, mas elas podem responder
é um crime mesmo? E, além disso, perder também a vaga no concurso público? Sim, estão sendo investigadas, podem vir a ser indiciadas, já há grandes indícios nesse sentido, pelos crimes de fraude a certame de interesse público, que é a própria fraude do concurso, e eventualmente também por participação no crime de organização criminosa, corrupção ativa, falsidade documental. Com as provas que foram colhidas com as buscas de hoje, a gente espera trazer mais evidências para que se comprove mesmo essa participação desses servidores nessas fraudes. Delegado, a gente percebe uma fragilidade, né, nesses concursos públicos. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, na verdade vários concursos já foram fraudados. Como que a polícia trabalha para reverter essa situação? Sim, a gente identificou uma grande quantidade de concursos fraudados, não só do Distrito Federal, mas também em outras unidades da Federação. A gente já fez um trabalho de conscientização das bancas examinadoras, várias delas já nos procuraram depois do início da Operação Panópsis. A maioria delas já mudou radicalmente seus procedimentos de segurança, vindo aí a corrigir algumas falhas que existiam. E a gente acredita também que com a realização dessas operações, os candidatos se conscientizem que o único caminho possível para adquirir sua vaga no concurso público, para atingir esse objetivo, é com estudo mesmo, é com dedicação, que a fraude vai acabar levando a esse caminho aí da condenação, né? da prisão e da condenação. E ele acaba ainda perdendo a vaga, ele compra, acredita que vai ficar lá no concurso público durante muitos anos, ainda perde a vaga, né? Malta, eu volto com você. Você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para o delegado? Kátia, você disse no comecinho, na verdade, então tinha uma pessoa que passava informações sobre o gabarito. E aí esses candidatos privilegiados, criminosamente, conseguiam fazer a prova com mais facilidade. A polícia identificou uma pessoa que era responsável por receber esses gabaritos praticamente em branco, e essa pessoa ela fazia o preenchimento das respostas. Eu vou até pedir para o delegado explicar com mais detalhes em relação a essa pessoa. Essa pessoa ela já tinha sido identificada em outras fases da operação ou foi nessa, delegado? Não, foram em outras fases da operação. A gente verificou que um dos membros da organização criminosa estava infiltrado na banca examinadora, já nas primeiras fases da Operação Panópsis no ano de 2017. Esse funcionário da banca examinadora, inclusive, foi preso, indiciado, já foi condenado e já cumpre pena. Mas os efeitos das fraudes que a máfia dos concursos perpetrou, a gente ainda está investigando. São vários concursos que eles fraudaram na época e, inclusive, a fase de hoje diz respeito a alguns desses concursos. Delegado, o senhor também tinha comentado durante uma coletiva que o senhor apresentou mais cedo que também tinha o uso de ponto eletrônico em alguns casos. Explica pra gente como é que funcionava. O ponto eletrônico, hoje em dia, é algo do tamanho de uma cabeça de alfinete, então é bem difícil de ser visto a olho nu. Então a máfia dos concursos também, em alguns concursos, atuava por meio do ponto eletrônico, que o candidato coloca bem dentro do ouvido e no decorrer da prova ele já vai recebendo as respostas em loco, né, de imediato. Mas a investigação de hoje diz respeito a concursos que não foram fraudados dessa forma. Foi por meio mesmo da infiltração de um membro na banca examinadora. E isso foi um concurso específico, assim, uma banca examinadora específica ou não? Ele trabalhava em várias bancas? Não, nesse caso é uma banca específica. Então ele já está preso. Então é isso, Malta. Esse homem ele já tinha sido preso em outras fases da operação. O foco dessa fase agora foram realmente aqueles servidores que estavam atuando, né, e não tinham passado no concurso público de forma correta. Eles tinham comprado mesmo as vagas. Só que no DF foram 21 servidores públicos identificados e outros 4 em outros estados pelo Brasil. Passar no concurso público é realmente muito difícil, mas a gente espera que esse alerta que a gente faz e que a fala do delegado Adriano Valente sirva de um conselho para quem está tentando realmente uma vaga no serviço público e que a consiga de forma idônea, porque não vai passar despercebido. A Kátia trouxe para a gente a informação de que há pessoas que tomaram posse no ano de 2015, então estão trabalhando há 7, 8 anos e que agora foram descobertas. Além da vergonha na comunidade, na sociedade, na família que elas vão passar por terem cometido essa fraude 8 anos atrás, vão responder criminalmente pela fraude em certame público e, se brincar, ainda vão ser alvo de uma ação do Estado para que seja ressarcido nos salários que foram pagos. Veja que você que está tentando uma vaga, o concurso não faz só uma competição aleatória para poder medir conhecimento que não vai ser usado, não, na função.
muitos chefes dessas pessoas que passaram de forma fraudulenta tinham procurado a polícia para dizer, olha, eu tô com um funcionário lá que ele é tão aquém da capacidade que eu preciso que eu desconfio que ele tenha pago por essa vaga no concurso. Ou seja, muito difícil passar isso sem que ninguém perceba. Então estude, faça a sua parte, mas cometer crime para poder ingressar no serviço público, jamais. Para você entender o que é ponto eletrônico, o delegado disse que é uma cabecinha de alfinete. Esse aqui, por exemplo, que eu uso, diretor, deixa eu mostrar aqui para as pessoas que elas vão entender. Isso aqui é um ponto eletrônico, olha o tamanhozinho que é, muito pequeno. A gente coloca isso aqui na orelha, eu fico com isso no jornal o tempo todo, que é por aqui que eu recebo os comandos sobre o que está funcionando, se a gente vai chamar um repórter, se a matéria está pronta, se eu tenho que parar de falar porque o tempo está esgotado. Aqui é um instrumento de trabalho. Para essas pessoas era um instrumento de crime e a polícia está de olho. Mesmo que você ache que seja discreto, na hora de fazer uma prova vai ter gente te monitorando. Escolha o caminho certo para você ter orgulho realmente da sua conquista. Obrigado, viu, Kátia, pelas informações. De volta aqui para o nosso conteúdo, a violência entre jovens nas escolas está deixando todo mundo muito preocupado. A gente está desesperado, para falar a verdade, sem saber onde é que a gente vai parar com a juventude do jeito que está. E o ambiente escolar parece cada vez mais sujeito a essa violência. Aqui no Distrito Federal, em menos de uma semana, 4 casos violentos de agressão chamaram a atenção. Foi primeiro um menino que tomou uma facada, depois uma menina que tomou uma facada em outra escola, e eu me lembro muito bem daquela imagem que ninguém esquece de uma garota de 16 anos sacando uma arma de fogo de dentro da bolsa e colocando na cabeça assim da coleguinha. Uma coisa absurda, tá? A gente vai chamar o Maico agora, não é, diretora? Então, primeiro a gente tem uma reportagem para a gente acompanhar. Vamos lá. O ataque foi durante a aula de educação física deste colégio em São Sebastião. O aluno de 15 anos esfaqueou uma colega de 14 nas costas e no braço. Segundo esta estudante, o agressor chegou a exibir a arma para outros alunos. Ele mostrou para 2 meninas da sala dele também e perguntou para ela se aquelas facas davam para matar todo mundo da escola. Muito preocupada, muito mesmo. Assim como foi essa menina, poderia ser filhos de qualquer um. Nesta outra escola, que fica no mesmo bairro, uma confusão entre alunas por pouco não terminou em tragédia. Uma das meninas tirou da bolsa o que parece ser um revólver e apontou para a cabeça da outra. Segundo a polícia militar, a jovem não é aluna da escola. Já foi identificada, mas ainda não foi detida. Provavelmente ela vai responder por porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Mas esses não foram os únicos casos de violência registrados nas escolas do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, desde o início do ano letivo, já foram registradas 28 ocorrências por brigas, 21 por ameaças e 3 por lesões corporais. Em Porto Seguro, na Bahia, um estudante de 16 anos também foi esfaqueado por um colega de turma dentro da escola. A vítima ficou ferida na perna. O agressor foi apreendido. Já em Minas Gerais, um aluno de 13 anos foi expulso de um colégio particular depois de levar uma granada na mochila. O artefato foi recolhido pela polícia, que investiga o caso. Este diretor acredita que o afastamento dos alunos durante a pandemia intensificou comportamentos agressivos. Esse distanciamento da escola, né, também trouxe um distanciamento, né, de um viver em sociedade, de saber cumprir regras, né? A gente tem que tomar medidas nesse sentido, de trabalhar a disciplina e também trabalhar, né, as emoções dos estudantes. Chega ao ponto deles cometerem crimes, né? Absurdos. A gente vai falar desses casos de violência nas escolas públicas do Distrito Federal que marcaram os últimos dias. Recapitulando para você que chegou agora. Ontem, uma menina foi esfaqueada por um outro aluno no Centro Fundamental do Bosque, em São Sebastião. Além desse caso, também em São Sebastião, uma outra menina armada com revólver ameaçou uma colega na terça-feira. E na semana passada, em Ceilândia, um aluno esfaqueou outro rapaz. Nesse último caso, o menino que tomou a facada está internado em estado grave, hoje foi para UTI. O repórter Maicon Leão atualiza para a gente. O repórter Maicon Leão vai chegar daqui a pouquinho, porque nesse momento ele estava posicionado, mas a gente teve um probleminha de conexão. E já já a gente fala sobre esse assunto. Vocês vejam, ontem, durante muito tempo, a gente trouxe essa discussão aqui no SBT para poder alertar pais, mães, escolas, sociedade sobre o que nós, como um todo, podemos fazer para poder resolver esse problema. Agora o Maicon já está de volta com a gente. Maicon, é com você. Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente. Esse jovem que tem 18 anos foi esfaqueado na sexta-feira lá no 103.
em Ceilândia. Ele está em estado grave e foi transferido para uma unidade de terapia intensiva, uma UTI. Ele já tinha passado por outras 2 cirurgias. Para quem está chegando agora no jornal entender esse caso que aconteceu na sexta, mas essa confusão teria começado na quinta-feira, lá dentro da escola mesmo. Esse aluno que foi esfaqueado teria ficado incomodado com a atitude de um outro colega com uma outra menina e teria chamado a atenção dele na frente dos outros estudantes. E esse fato dele ter chamado a atenção desse outro aluno deixou ele revoltado. Aí esse outro aluno, que ficou grilado com a situação, acabou chamando um outro coleguinha que tem 16 anos, os dois, para resolver a situação no dia seguinte, na saída. E como a gente já mostrou aqui no SBT Brasília, esse segundo coleguinha que foi chamado para essa situação levou essa faca na mochila. E aí no momento em que acontece essa confusão lá na porta, que inclusive as câmeras de segurança da escola flagraram tudo, dá para ver o momento em que esse adolescente até tenta evitar a briga, ele fica mais distante, mas no momento em que o adolescente vai para cima dele para bater, no que ele vai se defender, esse outro de 16 anos saca a faca que está na mochila e covardemente acerta ele diversas vezes na barriga. Esse jovem de 18 anos chega a correr para dentro da escola para pedir socorro. Ele perdeu muito sangue, foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgências, o SAMU, e foi levado para o hospital lá de Ceilândia, mas o estado foi tão grave que foi necessária a transferência dele para o HR-SAM, que é o Hospital Regional de Santa Maria, na verdade, onde ele está internado e agora foi transferido para a unidade de terapia intensiva. Esses 2 adolescentes, ambos de 16 anos, foram apreendidos, estão internados e devem responder pelo ato infracional de tentativa de homicídio. Mas, como você bem disse, nessa última semana praticamente, vamos dizer assim, nesses últimos 7 dias, esse não foi um dos últimos casos. A gente teve ontem esse caso de uma jovem, uma adolescente de apenas 14 anos, foi atacada pelo colega de sala de 15 no momento que eles estavam indo para a aula de educação física. Segundo outros colegas da escola, esse adolescente teria levado essa faca escondida dentro da mochila e momentos antes do ataque teria mostrado para outras 2 estudantes: olha, eu tô com uma faca aqui, será que ela é suficiente para matar todo mundo da escola? Essas 2 alunas, claro, desesperadas, procuraram a direção da escola, mas não deu tempo de evitar. No momento que elas saíram da sala para procurar a direção, foi exatamente o momento em que ele atacou essa colega. Felizmente, ela não corre risco de vida, teve alguns ferimentos no tronco e no braço, mas passa bem. E aí, as histórias a gente vai voltando a semana, vai ficando ainda mais preocupante. Como você bem disse, no mesmo setor ali, para muitos, o Colégio Chicão foi alvo dessa cena que chocou muita gente por conta da cena dessa arma. E novamente, essa confusão não começou lá na porta, lá fora, do nada essa menina estava com a arma. Também é resultado de uma discussão que começou no colégio no dia anterior. A gente conversou com o diretor e ele me contou, inclusive, que essa menina que aparece com a arma, na verdade nem é uma menina, Malta, é uma mulher, ela já tem passagens pela polícia, ela não é aluna da escola e teria ido lá para dar apoio para outra menina que sim é aluna e teria discutido com essa outra que tem a arma apontada para a testa. Elas teriam discutido por alguma regra do colégio lá dentro e marcaram aquela história de a gente resolve na saída. E aí nessa de a gente resolve na saída, essa outra aluna teria ligado para essa mulher que foi com essa arma lá para a porta da escola. Ela já foi identificada pela polícia militar, mas ainda não foi presa. E aí a gente segue falando desses casos que tem chocado muita gente e aí a gente recebeu também algumas imagens de um caso de um colégio lá no Paranoá. Lá virou uma briga generalizada envolvendo mais de 5 alunos e, infelizmente, esse é apenas um recorte. Segundo dados da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, desde o início do ano letivo, que vale lembrar, começou no dia 14 de fevereiro, ou seja, pouco mais de um mês, beirando aí um mês e meio, já foram mais de 28 ocorrências de briga entre esses alunos, 21 por ameaças e 3 por lesão corporal, que é quando essa briga toma uma proporção tão grande que acaba machucando esses alunos que muitas vezes precisam de atendimento médico. E aí a gente fica realmente muito chateado com essa situação, mais do que isso preocupado, esperando que algo seja feito, né, Malta? Ô Maicon, esses casos que a gente está trazendo, eles são tão chocantes e eles diferem tanto das brigas comuns que talvez façam parte da rotina de um ambiente escolar, onde adolescentes em processo de formação de caráter têm que resolver conflitos uns com os outros, mas não é só um tapa, um soco, um chute, uma briga de mão que logo separa, pai intervém e tudo fica por isso mesmo. Não. Como o Maicon acabou de mencionar, o menino que tomou a facada na semana passada está em estado grave na UTI. Então a gente está falando de vidas que podem ser ceifadas no ambiente escolar, porque
porque nós não estamos conseguindo controlar esses adolescentes dentro desse ambiente. A gente precisa fazer alguma coisa de forma urgente. Ontem trouxemos uma psicóloga para o debate que nos orientou, disse que dentro de casa, se o ambiente for violento, o menino vai reproduzir esse ambiente na escola, que a gente tem que assistir essas crianças e adolescentes para que eles tenham uma formação de caráter melhor. Não há dúvidas de que ela tem razão, mas a partir do momento que os casos foram cometidos, algo precisa ser feito no sentido de que todos saibam que isso não é um comportamento aceito e eles precisam ser punidos de alguma maneira, como se criminosos fossem em certo grau, porque não dá para aceitar um menino tomar uma facada, ficar na UTI e a gente passar a mão na cabeça falando: ô amiguinho, tem que respeitar o coleguinha, briga não pode. Passou do limite da briga, colocou um menino entre a vida e a morte no hospital sangrando com uma faca. Então é comportamento digno de criminoso experiente. Por que nós não estamos tratando essa situação com o devido cuidado? Não sei. Mas depois desses casos aí que tantos nos assustaram pais, professores, alunos principalmente, as famílias, a secretária de Educação, Elvia Paranaguá, convocou os 14 coordenadores regionais de ensino da rede pública do DF para uma reunião de emergência. O assunto merece realmente emergência. E a ação imediata vai ser reforçar o policiamento das escolas que têm histórico de violência. É isso, Maicon? Exatamente, Malta. Essa reunião emergencial aconteceu ontem justamente para começar a tratar as estratégias desse plano que deve ser colocado em ação, envolvendo a Secretaria de Educação e Juventude, também com a Secretaria de Segurança Pública. Claro que a gente está falando de situações que muitas vezes são dignas de criminosos, são atos infracionais cometidos por esses adolescentes, mas também, segundo a própria Secretária de Educação, precisa de um viés educativo, de uma assistência pedagógica, psicológica. A gente esteve ontem nesse colégio Chicão, onde foi registrado esse vídeo aí da arma dessa confusão, e conversando com o próprio professor, com o próprio diretor, na verdade, ele já se antecipou, reuniu com alguns policiais ali da região, responsável pelo batalhão escolar daquela região, para que as próprias escolas também possam se antecipar e comecem a elaborar programas, projetos para que possam trabalhar essas crianças. Eu conversando com esse diretor, ele até ressaltou que a questão do distanciamento social provocado durante a pandemia, que esses alunos ficaram cerca de 2 anos afastados da sala de aula, tem provocado dificuldades deles de conseguirem conviver de novo, de respeitar o espaço do colega, de respeitar opiniões diferentes e, claro, de voltar a cumprir regras. E aí, o que acontece? A Secretaria de Educação teve essa reunião ontem com esses 14 coordenadores, mas tem uma outra reunião já marcada para a próxima sexta-feira, no caso amanhã, justamente para apresentar como vai ser esse plano emergencial que deve funcionar, como a gente disse, desmembrado em 2 frentes, uma com a Secretaria de Educação e Juventude e também com a Secretaria de Segurança Pública. É o que a gente vê agora na sonora da Secretária de Educação. Nós estamos saindo de um período de confinamento, as crianças ficaram dentro de casa durante quase 2 anos, então esse retorno presencial, 100% presencial ao ambiente escolar, para muitos inclusive é uma novidade, dependendo da idade do estudante. Então, tem uma série de fatores que está sendo estudado sobre isso. Vai reforçar nessas escolas onde nós temos já os indicativos de maior índice de violência e reforçar com batalhão escolar, com viaturas passando, Cosme e Damião, enfim, nos arredores da escola, porque não é só dentro da escola. Vocês viram que algumas brigas foram fora dos muros da escola, né? Então, a Secretaria de Segurança está cumprindo com o papel dela e nós, enquanto Secretaria de Educação, também estamos traçando algumas estratégias nessa política de cultura de paz, junto com os regionais de ensino, por isso que eles vieram hoje, a gente convocou, porque nós temos já alguns casos de sucesso na rede, que trabalhando já com rodas de conversa, com algumas outras ações e que tem sido de sucesso. Então, por que não replicar nas outras escolas, né? Então, nós estamos planejando exatamente isso. A gente acredita numa rede pública de ensino de qualidade e a gente quer segurança. Isso é um desejo de todos os profissionais da educação. Então, por isso que o governo está sensibilizado, o governador Ibanez está à frente disso tudo e nós já estamos trabalhando em parceria com as outras secretarias. Desejo nosso também, viu, secretária? É um desgosto para a nossa equipe ter que ir atrás de uma escola para poder noticiar e contar uma história como essa. Que meninos tão jovens atacam outros e colocam seus próprios colegas entre a vida e a morte. Então, tomara que a senhora tenha sucesso nessa empreitada e nesse projeto para que a gente realmente tenha uma rede pública de ensino pacífica. Esse é o desejo da sociedade inteira. A gente está falando de crianças e adolescentes que são, de fato, o futuro do nosso país. É com eles que a gente tem que investir, dar atenção e formar cidadãos de bem.
O Supremo Tribunal Federal, atenção mulheres, manteve a validade de um trecho da Lei Maria da Penha que autoriza a polícia a conceder medidas protetivas em caso de risco à vida da mulher. Há um ano, Carla foi agredida pelo ex-namorado e ainda carrega as marcas e o trauma de um relacionamento abusivo. Ele invadiu a casa dela depois do término do namoro e chegou a queimá-la. No meu rosto, perdi que o cabelo ainda não voltou, que assim desse lado direito, né? A justiça determinou a proibição de qualquer tipo de contato com a vítima. O homem foi preso e solto em seguida. Não pegou ele em flagrante e o que foi determinado foi a tornozeleira eletrônica, né? O que acarretou muito mais ódio nele. As medidas protetivas estão previstas na Lei Maria da Penha caso seja verificado o risco à vida, à integridade física ou psicológica da mulher. Em 2019, uma alteração na lei incluiu a possibilidade que autoridades policiais afastem o agressor da convivência com a vítima. A Associação dos Magistrados Brasileiros recorreu ao Supremo e defendeu que isso só pode ser feito com a ordem de um juiz. No julgamento desta quarta, o relator, ministro Alexandre de Moraes, avaliou que o Estado deve dispor de todos os meios para dar efetividade às medidas protetivas. Ele foi acompanhado por todos os ministros. Nós temos 52% dos municípios sem um juiz, porque não é sede de comarca, e temos 1.464 municípios sem delegacia, algo precisaria ser feito. A líder do comitê, que reúne mais de 100 mil mulheres do país que defendem políticas públicas, diz que a decisão é um avanço para a proteção das vítimas de violência. A sociedade não pode mais fechar os olhos. Nós temos que discutir, sim, esse assunto em todas as esferas, inclusive no ambiente escolar. O trauma fica, né? Mas de alguma forma a gente supera e a gente consegue prosseguir. A polícia prendeu o homem suspeito de invadir um terreiro de candomblé numa área rural de Planaltina ontem de manhã. Ele destruiu várias imagens de orixás que estavam no local. Os rastros de destruição estão por toda parte. As imagens aos pedaços, caídas no chão e até na água. Ele dizia que era pastor e que o Deus dele tinha mandado ele vir aqui para destruir, né? Destruir esse vale de pedras, né? Dessas imagens de pedras que estava aqui. O responsável pela intolerância religiosa seria este homem que aparece em um vídeo gravado logo depois da destruição das imagens. O suposto invasor, alterado, aparece se contorcendo no chão. Por que você quebrou as imagens? Que intolerância religiosa é essa? Foi a Ana Paula que ouviu o barulho das imagens sendo destruídas e pediu ajuda. Eu só escutava ele fazia umas perguntas e dizia, Aí na hora eu acho que ninguém respondia, aí era na hora que eu escutava a pancada dele. E quebrou tudo lá. De acordo com a responsável pelo terreiro, a primeira vez que o homem foi visto por aqui foi na terça-feira, dia 22 de março, à noite. Ele estava lá, do outro lado do rio, e gritava frases desconexas. Depois de quebrar as imagens, o homem fugiu pelo mato. O caso foi registrado na DECRIM. Os investigadores da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Religiosa estiveram no local. Em poucas horas, o suspeito foi preso na unidade de saúde do Vale do Amanhecer. Ele chegou exaltado, acho que a família já levou ele, que ele estava muito exaltado. Aí lá parece que o guarda segurou ele e chamaram a polícia. Para este especialista, a diversidade religiosa no Brasil ainda é muito pequena. Quase 90% dos brasileiros se declaram cristãos e algumas religiões minoritárias, como as próprias religiões afro-brasileiras, que são os principais objetos, assim, as principais vítimas de violência religiosa no Brasil hoje. Então, acho que deve ser um esforço coletivo de toda a sociedade, a diminuição da violência, a compreensão dos outros, e, enfim, uma sociedade com mais paz e com mais educação também. Acho que como professor não poderia deixar de falar isso, né? O Metrópolis veio hoje aqui na cidade. Pessoal, respeitar a crença do outro é respeitar, no final das contas, a crença de todos, né? Legalmente falando, racismo religioso é um crime. E a gente poder professar a fé que a gente tem e que a gente bem entende que seja a nossa, do Brasil, que é um Estado laico, é um direito de todos nós. Porque quando uma religião é desrespeitada, de certa forma, todas as religiões são desrespeitadas. Eu, Felipe, eu sou cristão, mas pouco importa.
Pouco importa se eu sou cristão, se você é evangélico, esse aqui é espírita, o outro é mormon, não sei mais quem é o umbandista. Porque a gente precisa respeitar o direito do outro de crer naquilo que ele acha que é adequado para a vida dele, desde que ele não cause dano ou que ele respeite também o direito de outra pessoa de ter a crença que quiser. Para continuar nesse assunto, a gente chama a especialista em direito e diretora da Central Organizada de Matriz Africana, Patrícia Zapponi. Ô Patrícia, boa tarde para você, seja bem-vinda. A criação de uma delegacia que investiga esses casos especificamente já é um avanço. Mas o que mais a gente pode fazer para evitar casos como esse? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós temos aqui no Distrito Federal a DECRIM, uma delegacia especializada no combate a crimes de intolerância religiosa, racismo, homofobia. As pessoas elas têm que se conscientizar e fazer valer o próprio direito, porque a nossa Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição humanista, preconiza que nós vivemos um Estado laico. O Estado laico, o que quer dizer? Que cabe ao Estado salvaguardar todas as manifestações de crença e manifestações religiosas. Ela não pode financiar nenhum tipo de religião, mas tem que salvaguardar a todas. Os adeptos das religiões que não cristãs, matriz africana, qualquer outro tipo de religião, que sofrem todo tipo de discriminação, de intolerância, nós devemos levar para si o quê? Tudo o ato que eu pratico, que ofenda o outro, é crime. Eu posso crer no que eu achar melhor, eu posso louvar da minha maneira. E o que me preocupa com relação às religiões de matriz africana é o racismo estrutural. Na verdade, o que foi? O orixá é uma personificação de uma pessoa negra. Então, quando ele ceifou as cabeças desses orixás, ele simplesmente está ceifando a vida de pessoas negras. Então, esse crime de ódio, por assim dizer, e vale lembrar que é um crime inafiançável, e cabe a todos nós conscientizarmos, para além disso, que todos têm direito a ter a própria crença desde 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, cabe aos adeptos da religião, na verdade, saberem para além do que vale, quer dizer, denunciar. Eu acho que quanto mais as pessoas denunciarem os crimes, mais punição nós vamos ter. Passar impunes, porque toda Então é muito importante isso. Exato, eu concordo com a senhora, porque todo caso que passa impune gera uma lição. Então, se ele é punido, a gente gera uma lição para a sociedade, e isso a gente não tolera e não aceita. Se ele é punido, serve de recado. Companheiro, respeita a fé do seu vizinho, respeita a fé da pessoa que pensa diferente de você, porque o respeito àquilo que é diferente é o primeiro passo para uma sociedade civilizada. A Patrícia ainda trouxe uma questão mais importante. Essas religiões, especificamente, que são de matriz africana, têm a sobreposição do preconceito racial, que acaba se misturando num único conceito, na visão daquele que discrimina e leva as pessoas a tomarem atitudes ainda mais violentas e, portanto, ainda mais reprováveis. Patrícia, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado por ter nos ajudado a esclarecer essa questão. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. Só para a gente complementar, em nota, a Secretaria de Estado de Justiça informou que ofereceu ajuda psicológica às vítimas que fazem parte desse templo e que, junto com o Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial, estuda políticas públicas para reprimir as discriminações. 2021 teve o maior número de lançamentos de vendas de imóveis residenciais no país em 7 anos. O dado é da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Pequenos, médios, grandes, com ou sem área de lazer. O setor de habitação não tem mesmo do que reclamar. De cada 10 unidades comercializadas, 8 foram destinadas a famílias de menor renda, que se enquadram no programa Casa Verde Amarela, com limite de renda e de valor do imóvel. No Brasil, nós temos um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias, sendo que da ordem de 80% a 85% desse déficit
está na faixa da baixa renda. Mas o maior crescimento foi na outra ponta do mercado. Se viver e viver bem foi uma aspiração do brasileiro em 2021, o segundo ano da pandemia, as construtoras souberam traduzir esse desejo em espaços amplos e elegantes. No segmento de médio e alto padrão foram lançadas mais de 64 mil unidades, como essa aqui onde nós estamos. Isso corresponde a um aumento de 226% em relação ao ano anterior, quando ainda não sabíamos que viveríamos tanto tempo dentro de casa. Douglas mora com a família num imóvel de 76 metros quadrados e decidiu mudar ao entrar nesse apartamento decorado com o dobro de área. Vai ficar pronto em 2 anos. Com a pandemia, a gente teve que ficar em casa, home office, e a gente começou a perceber que qualidade de vida era complicado. O cenário com juros baixos ajudou a alavancar os negócios, mas as taxas não param de subir. E agora? A gente acredita que mesmo com a elevação da taxa de juros e o correspondente aumento nas taxas de financiamento, o volume financiado em 2022 ainda vai ser muito significativo. Tende a ser um mercado aquecido, com certeza, para a próxima década. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. As pessoas querem, né, morar na casa que é sua, parar de pagar aluguel. Eu também quis. Gente, deixa eu parar aqui o jornal durante alguns minutos para a gente atualizar o que você precisa saber sobre a guerra na Ucrânia, que completa hoje 1 mês. Aqui para os brasileiros, os impactos que nós já sentimos e já estamos tendo que conviver com eles são aumento do combustível e aumento de vários gêneros alimentícios. O que acontece de todo o trigo que é comercializado no mundo? A maior parte é comercializado da Rússia, vem da Rússia e da Ucrânia. Nós, brasileiros, não compramos mais deles, compramos mais da Argentina, o trigo, que a gente faz farinha para fazer pão. Só que, como o produto está escasso no planeta inteiro, até a Argentina aumenta os preços, óbvio, e aí tudo fica mais caro. Essa guerra econômica também, para ver se chega a uma solução para o conflito, também não para. A Rússia anunciou que não vai mais aceitar nem dólar, nem euro na venda de gás. Para os países considerados hostis por Vladimir Putin, o pagamento só é aceito se for feito em rublo, que é a moeda da Rússia. E essa medida é mais uma retaliação às sanções que foram impostas à Rússia depois da invasão da Ucrânia. Esse conflito, como eu disse, já dura 1 mês. Eles não costumam lutar, pegarem armas. São civis ucranianos agora em treinamento militar para enfrentar os russos. Longe das trincheiras, moradores de Odessa foram à praia construir mais barricadas de sacos de areia. As imagens aéreas mostram o que tem sido dito há dias. Mariupol, que ainda abriga 100 mil moradores cercados por tropas russas, está destruída. O maior temor de oficiais do Ocidente é que, uma vez declarada a vitória na cidade, os soldados de Putin estarão liberados para avançar rumo ao norte, onde, na capital Kiev, devem enfrentar os militares mais experientes da Ucrânia. A estratégia de comer lentamente pelas beiradas já rendeu importantes conquistas, ao norte, nordeste e sudeste do país, onde a Rússia controla os territórios. A dependência ao gás russo virou uma questão de segurança nacional para vários países daqui da Europa que anunciaram que vão diversificar seus fornecedores. E aí surge uma oportunidade para os Estados Unidos, por exemplo. A presidente da Comissão Europeia anunciou que vai dar prioridade ao gás natural norte-americano para os próximos 2 invernos. Mas ainda há 1 ano pela frente. A primavera acaba de dar suas caras no hemisfério norte. Não fosse o som das sirenes, dava para apreciar o lindo pôr do sol que tingiu o céu de Kiev de rosa. Conosco ao vivo, Tarcísio Dalmasso. Tarcísio, seja bem-vindo ao SBT Brasília. Vou jogar para o senhor uma pergunta muito complicada. Após 1 mês de conflito, o Putin está esperando uma solução para a guerra ou está esperando um pouquinho para se reorganizar e atacar de novo com mais força? É sempre difícil imaginarmos qual é o prosseguimento de uma guerra dessa envergadura, né? Agora, evidentemente que o Putin ele se surpreendeu com a resistência ucraniana, de um lado, e além disso está enfrentando, né, um fenômeno climático, né, que lá na Ucrânia chamam de Rasputitsa, que é aquele degelo que forma uma série de poças de barro, enfim, e há um problema, então, de logística, de deslocamento das forças. Então, eu acredito que o Putin, ele está jogando todas as suas forças, tanto do ponto de vista econômico, como já foi anunciado na matéria,
quanto do ponto de vista militar e vai tentar usar aí, tirar o que tem na manga, né, para intensificar esse conflito e chegar logo aos seus objetivos. Mas, na realidade, está enfrentando mais resistência do que imaginava. Está tendo uma reunião do pessoal dos grupos mais ricos do mundo, G7, também de líderes da OTAN. O que o senhor acha que pode sair? É mais pressão econômica em cima da Rússia ou talvez uma aproximação de algo que se decida mais por militarmente intervir no conflito? Eu acredito que, de um lado, há uma incrível resistência, né, das instituições internacionais. A Assembleia Geral da ONU já determinou que é uma agressão. O Tribunal Penal Internacional está investigando possíveis crimes de guerra, crimes contra a humanidade. A Corte Internacional de Justiça também já decretou uma medida para que cesse imediatamente as ações lá. OIT, Unesco. Então, os organismos internacionais estão reagindo. Países estão fazendo sanções unilaterais, então há uma pressão política e econômica contra a Rússia. Só militarmente, não acredito que chegaremos a um ponto, né, de fim desse conflito. Aliás, é difícil imaginar um fim próximo a esse conflito, porque as saídas, elas não são honrosas para as partes, digamos, né? A Rússia pretende parte do território, né? Mais uma parte do território, já havia tomado a Crimeia em 2014, agora quer o leste e quer uma certa subordinação política, né, do país. Isso é inaceitável para os ucranianos, né? Então há um impasse, é difícil imaginarmos uma solução. A solução militar teria que ter sido mais rápida, né, para ele jogar isso do ponto de vista diplomático na mesa. Então, realmente, estamos num grande impasse. E o presidente Zelensky, ele respondeu à demanda da Rússia de que as tropas se rendessem e aí sim poderiam falar de um fim para a guerra, mas a Ucrânia disse que não, a gente não vai se considerar rendido, né? A gente está resistindo. E aí o presidente Zelensky ainda falou, eu topo falar diretamente com o presidente Putin e se isso acontecer, todas as questões podem ser colocadas na mesa. O que deu a entender, a parte da imprensa internacional, que ele toparia discutir esses territórios que a Rússia quer que sejam declarados de fato independentes nessa possível conversa tete a tete, um presidente com o outro. Eu vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente enquanto a gente vê mais um lado dessa história. A Rússia anunciou a expulsão de alguns dos diplomatas dos Estados Unidos lá do país. E essa decisão foi tomada no mesmo dia em que o presidente americano Joe Biden chegou à Europa. Na saída da Casa Branca, Biden afirmou que o possível uso de armas químicas pela Rússia é uma ameaça real. O presidente americano chegou à Bélgica na noite desta quarta-feira. Na quinta, pela manhã, ele vai se reunir com outros líderes da OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte. No dia em que a invasão da Ucrânia vai completar um mês, Biden tentará convencer os aliados a impor sanções ainda mais rígidas contra a Rússia. Em novembro, os líderes do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, vão se reunir na Indonésia. Grande parte dos países sugeriu a exclusão da Rússia do encontro. A China se pronunciou sobre o assunto nesta quarta-feira. O porta-voz chinês afirmou que nenhuma nação tem o poder de excluir outra e que a Rússia tem um papel importante no grupo do qual o Brasil também faz parte. Pequim, que é aliado de Moscou, até agora não condenou a invasão da Ucrânia. O secretário-geral da OTAN pediu que a China se abstenha de apoiar a Rússia. Jens Stoltenberg ainda anunciou o reforço de tropas no leste europeu. O governo da Polônia, que já recebeu mais de 2 milhões de refugiados ucranianos, afirmou que vai apresentar à OTAN uma proposta para a missão de paz no país vizinho. O anúncio gerou reação de Moscou, que ameaçou entrar em confronto direto com a aliança militar, caso a medida seja aprovada. Professor, ouso dizer que, embora o senhor tenha dito aí que as duas partes saem desonradas do conflito, caso alguma delas ceda à demanda da outra parte, que nesse momento o presidente russo Putin ele está mais enrascado,
porque é a economia dele sendo atacada pela grande parte da economia global. Então, ainda que ele vença a guerra, não sei se a longo prazo ele poderá se considerar um vencedor, porque em última instância pode levar o país a um atraso econômico de acesso a bens e serviços que se assemelharia ao que a gente viu décadas passadas. Mas o senhor acha que essa pressão econômica pode levar o presidente russo a rever as suas intenções com relação à Ucrânia? A base de poder do presidente russo, ela tem variados setores lá. Um deles é o militar, outro setor de inteligência e outro, sem dúvida nenhuma, são seus aliados oligarcas, né, o setor econômico. Então, faz parte dessa sustentação de poder do presidente russo. E eles estão fortemente sendo atingidos no mundo inteiro. E, sem dúvida nenhuma, haverá carência lá, carência do ponto de vista econômico, haverá um decréscimo, digamos, do seu anterior sucesso econômico, e isso haverá uma pressão enorme, sem dúvida, difícil de ser revertida. Essa pressão ela pode gerar uma reversão, ou ao menos a predisposição do presidente de sentar à mesa. Essa que é a grande questão, né? Se o Putin está ou não disposto a, de fato, dialogar para chegar a algum tipo de solução, né? Eu espero que esteja, para que a gente possa, da parte da população brasileira, né, parar de sentir os impactos diretos desse conflito, mas que pela humanidade a gente possa viver dias mais tranquilos. Eu fico pensando o seguinte, professor, que uma guerra como essa talvez não tenha nem o apoio, nem o desprezo de parte da população russa, que certamente está envolvida com as questões do dia a dia, né? Uma guerra, um conflito, é difícil que uma pessoa pare e tenha uma fundamentação embasada para decidir se é a favor ou contra, porque ela está precisando pagar uma conta de água, uma conta de luz, mandar menino para a escola, pagar o aluguel da casa. Então, na prática, eu tenho a impressão que um povo vai sentir se é a favor ou contra um determinado conflito a partir daquilo que ele sente. E o que a gente pode entender desde já é que a vida do russo está modificando muito. Se até um mês atrás ele tinha acesso a iPhone, cinema, tecnologia, sites de pesquisa, aviação civil, bancos internacionais e toda uma gama de produtos e serviços que o mundo moderno oferece, isso está cada vez mais sendo cartão de crédito, gente, que hoje quem que vive sem um pagamento de cartão de crédito muito difícil, até benefício social no Brasil é pago dessa maneira eletrônica. Então, talvez a população russa, aos poucos, por se sentir atrasada, né, com relação ao mundo e tendo o acesso cortado a tanta coisa, possa fazer uma pressão para o governo para que essa guerra acabe logo. Mas não sei, falei aqui na opinião de leigo. O senhor que é especialista, eu agradeço pela... Pode completar, o que o senhor queria falar? Não, há uma repressão enorme, há de fato um descontentamento de parte dos russos, temos que separar o governo da população sempre. Há inclusive já um êxodo de descontentes, né? Inclusive houve um discurso duro do presidente Putin contra essas pessoas, chamando-as de traidores, né? Então há uma resistência e há uma repressão significativa. Então, a parte da população russa é sim contra a guerra, e a outra parte que pretende ser, digamos, mais passível, ela será afetada, já está sendo afetada no seu dia a dia. É praticamente impossível você ignorar a existência dessa guerra morando na Rússia. Então, eu espero que haja, claro, uma sensibilidade maior, né, por parte do governo russo do que está fazendo contra a sua própria população e, claro, contra a população da Ucrânia. Nós não podemos ignorar o êxodo de ucranianos, né? Os incríveis números de mais de 3 milhões de pessoas refugiadas, quase 4 milhões de pessoas refugiadas após apenas um mês de conflito. Então, nós estamos diante de uma das catástrofes do nosso século. Muito obrigado, Tarcísio Dalmasso, consultor legislativo de Relações Internacionais do Senado Federal. Obrigado pela presença. Espero receber o senhor aqui numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, nós vimos aqui que o conflito na Rússia está fazendo o pão francês subir de preço, né? Porque é feito de farinha de trigo, tem gente que está trocando o pão por cuscuz, tapioca. Agora deixa eu te contar uma outra coisa com relação à alimentação. O velho bom e feijão, o velho e bom arroz e feijão de todos os dias
Você acredita que está perdendo espaço no prato do brasileiro? Na minha casa, não. Lá em casa, para o meu pai, é só se for arroz e feijão. Sanduíche não é janta, pão não é janta, salada não é janta, macarrão não é janta, nada. Tudo, lasanha não é janta, estrogonofe não é janta. Qualquer prato tem que ter o arroz e o feijão em cima. Então, tirando a minha casa, na última década, o consumo dos brasileiros de arroz e feijão caiu mais de 20%. Quem não gosta do feijão da mamãe? Os filhos da Andréia. Você vai querer feijãozinho? Não quero não. Um pouquinho. Na casa dela, só o marido não dispensa. Eu adoro feijão. Na última década, o consumo caiu 26%. No ano passado, foram 14 quilos em média por habitante. Em 2011, 19 quilos. No mesmo ano, o país produziu quase 4 toneladas do grão. Em 2021, reduziu para menos de 3 toneladas. O presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, responsável pela pesquisa, acredita que a explicação para essa queda, principalmente entre os adolescentes e jovens, está na concorrência com a chamada comida pronta. O fast food faz uso do marketing, é um marketing bastante pesado, grandes investimentos em marketing. Outro fator é o preço. Esse está R$8. R$8, mas quanto tem aqui? 250 gramas. Os restaurantes Aquilo também podem ter ajudado na diminuição do consumo de feijão entre os brasileiros. Isto porque o cliente, na hora de se servir, prefere as saladas, que são mais leves, e também investem nas carnes, que no mercado custam mais caro, mas que no buffet têm o mesmo valor do feijão. Essa nutricionista recomenda consumir o feijão pelo menos 3 vezes por semana. Se não for possível, ela diz que é preciso substituir por hortaliças verde escuras, como couve, brócolis e até a beterraba. Elas auxiliam, um exemplo, na redução de colesterol, triglicérides, glicemia, ajuda também no funcionamento do intestino e na saciedade, pois contém grande quantidade de fibras. Mas não combina com tudo, né? Mas esse problema é meu, eu resolvo lá na minha casa. 12h32. Ô, gente, toda semana, praticamente, a gente fala aqui sobre crime cibernético, né? Golpe na internet. Dessa vez, um cantor sertanejo aqui de Brasília, ele se chama Caio Nobre. Ele foi vítima de um golpe, teve a conta do Instagram roubada por hackers da Turquia. Esses criminosos depois tentaram vender de volta a conta para ele. Olha que coisa louca. O repórter Maicon Leão está com o cantor nesse momento e explica o que aconteceu. Maicon, é com você. Exatamente. Malta, a gente está acostumado muitas vezes a mostrar aqui no jornal aquele tipo de hacker que entra, pega a conta da pessoa e começa a anunciar produtos se passando pela própria pessoa, né? Só que nesse caso foi diferente, o hacker ainda teve a cara de pau de depois mandar um WhatsApp para ele, falando, eu tô com a sua conta aqui, vamos negociar ela? Quem vai explicar pra gente direitinho como tudo aconteceu é o próprio Caio Nobre, cantor aqui de Brasília. Caio, era um domingo de manhã, você naquele hábito de checar seus e-mails, caiu na armadilha? Como é que foi? Boa tarde. Boa tarde, exatamente, eu abri o e-mail e aí no e-mail me informava que eu estava violando uma diretriz do Instagram que era de direitos autorais. E aí é um assunto do meu interesse, né? Eu posto vídeos cantando sempre lá no Instagram. Então, por conta disso, eu acreditei, acabei caindo. Era uma página idêntica à empresa do Facebook, do Instagram. E acabei acessando e a partir daí, com os meus dados, eles acessaram minha conta. E aí já alteraram o e-mail dentro do Instagram, alteraram o telefone. Eu não conseguia receber mais o código de verificação para poder fazer alteração de senha. E tentaram negociar pelo WhatsApp, eu não respondi, no dia seguinte postaram nos stories que estavam vendendo a conta, postaram em inglês, que estavam vendendo a conta, e a partir daí eu já não conseguia mais nenhum tipo de acesso para recuperar a senha, recuperar a conta, para poder trocar a senha do Instagram, não conseguia mais. Você já tinha tomado cuidado para não clicar em link, naquelas mensagens que chega, sorteia, promoção, mas jamais imaginou que poderia chegar no e-mail totalmente com o corpo idêntico ao da plataforma. Exatamente, eu até esperava que pudesse acontecer, mas eu não esperava que fosse tão específico, né? Porque quando se tratou de direitos autorais, e é uma coisa do meu trabalho, né? Postando músicas e tal, fazendo divulgações, então o que me pegou foi mais a informação contida no e-mail.
Falou, opa, eu posto vídeo, pode ser que eu tenha realmente violado alguma, né? Vou ver o que é. Exatamente. Essa é a terceira semana que eu posto vídeos editados gravando, né? Canções de cantores famosos, músicas de sucesso. Então acabei caindo nos direitos autorais. Para quem está em casa entender, essa plataforma ela era realmente idêntica à da empresa que administra o Facebook. E lá o que eles foram te pedindo? Isso, lá eles pediram o usuário da conta, a senha e o código de verificação. Da mesma forma que o Facebook, o Instagram, todos eles fazem isso, né? Eles enviam o código de verificação para você verificar a sua conta. Caso eu não verificasse a minha conta, a informação deles é que seria derrubada em até 24 horas por conta da violação dos direitos autorais. Aí ele te mandou mensagem depois, querendo negociar, você, claro, já estava sendo enganado, já tinha sido de um golpe, não caiu nessa ideia, né? Assim, o cara que ele já tá dando um golpe, qual que é a credibilidade que eu vou ter, que negociando com ele eu vou ter de volta, né? E aí, o que você fez para conseguir recuperar a conta? Então, na terça-feira, antes de ontem, eu consegui acessar o suporte do Instagram. Coisa que eu não consegui no domingo nem na segunda-feira, dava erro. Não consegui acessar de jeito nenhum, o código de verificação não vinha para mim. E aí na terça-feira, numa última tentativa, eu consegui obter o suporte do Instagram. E aí eu informei que a conta tinha sido invadida e eles me solicitaram uma video selfie. Um vídeo mostrando meu rosto, de vários ângulos, para eles comprovarem que eu era realmente eu. E assim eles devolverem a conta, eles já avaliaram de imediato e conseguiram mandar de volta. Ou seja, tá aí o alerta para quem acabar, infelizmente, caindo nesses golpes, evita conversar com esses criminosos, porque quem está do outro lado é um criminoso. Então, tenta procurar o suporte da plataforma, não faça transferência, não pague, porque o prejuízo é garantido, igual ele falou agora, o Caio estava explicando pra gente. Que credibilidade tem alguém que acabou de roubar sua conta de que vai te devolver? Mas agora, não precisa preocupar com direito autoral, não. Faz uma palhinha pra gente que ninguém vai te notificar. Qualquer coisa, os direitos autorais vão vir pra mim mesmo. Mandar uma minha que o nome é Tô Prevendo, é assim, ó. Sempre me negou pros outros, mas no seu coração já sabe que só cabe eu e mais ninguém. Desfila por aí com outro, ele vai ficar louco se eu disser que seu amor é de outro alguém que não é ele, não vai ser ele. Me assume logo e deixa de drama. Eu já tô vendo, já tô prevendo. Se você voltar pra minha cama, vai ficar a noite inteira. E se eu falar besteira, você vai pedir mais. Me ama com vontade, já tava com saudade desse seu beijo gostoso. Ai, 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 deixando seu batom pelo meu corpo. Ai, 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 ai. Prevendo, disponível em todas as plataformas digitais. E com o Instagram de volta, Caio Nobre trazendo os detalhes dessa triste história que felizmente ele conseguiu recuperar essa conta, né, Malta? Eu tô feliz por ele, tô querendo dizer aqui pro nosso telespectador que se gostou da voz do Caio, o Instagram é Caio Nobre, vá lá e siga que o coitado perdeu a conta, quase que teve que pagar dinheiro pra turco, mas pegou a conta de volta e ainda deu uma palhinha ao vivo aqui no SBT. Maicon, obrigado pelas informações e ao Caio, ao nosso abraço. Boa sorte na carreira, Caio. Fala aí pra ele, Maicon, que qualquer dia que ele quiser, ele pode vir aqui no É Sábado cantar no meu programa de sábado, que a gente ainda aproveita, não para falar mais de crime, mas falar só da carreira dele, tá? Obrigado, até daqui a pouco. Aliás, deixa eu continuar nesse assunto, que é o seguinte, eu queria chamar para falar com a gente o Reinaldo Balduino Filho, que é especialista em crimes cibernéticos. Reinaldo, boa tarde para você, obrigado por estar aqui mais uma vez. O Caio caiu num golpe que é chamado de phishing, né? É o termo técnico que vocês usam. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a não perder a conta do Instagram, porque eu mesmo, agora que eu tive a minha verificada, eu não posso perder minha conta no Instagram, não. Então, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. O phishing é uma espécie de ataque de engenharia social, né? Então a pessoa ela se vale de algumas informações que o usuário passa, no caso dele um cantor, nada mais que justo enviar um phishing baseado em direitos autorais, né? E o simples fato dele ter clicado no e-mail não gerou ele perder o Instagram dele, mas o que gerou ele perder ele foi ter confirmado um código verificador que chegou no celular dele no formulário que ele preencheu. Então nunca forneça código verificador
de nenhuma espécie que chegar no seu telefone ou no seu e-mail, que não foi você que validou ele, foi você que solicitou. Não faça isso, porque o código verificador vai tomar acesso do seu Instagram, vai tomar acesso do seu WhatsApp e de qualquer outra plataforma que você necessite de um usuário e senha para se registrar. Pera, Reinaldo, pera aí. Vai chegar um código verificador para mim. Quem é que vai me pedir? Alguém vai me pedir pelo WhatsApp? É para essa pessoa que eu não posso mandar o número, é? Isso. Por exemplo, ele preenchendo o cadastro, chegou um código verificador conhecido como token e ele forneceu esse token. Esse token que confirma a veracidade da autenticidade da conta dele. Então, por ele ter fornecido esse código verificador que chegou num telefone cadastrado, ele passou o controle da conta dele para outra pessoa. E com isso, ele perdeu o contato do WhatsApp. Mas quem é que me pede esse token para quem eu passo? O próprio Instagram, quando você vai tentar logar numa determinada plataforma e você não sabe o usuário e senha, você pode falar que esqueceu. E aí ele vai enviar um código verificador para o telefone cadastrado, que foi o caso que aconteceu com o essa parte eu entendi, mas aí para o Instagram eu dou o código verificador. Mas em que situação que eu posso estar entregando o código verificador que não para o Instagram, mas para um hacker? No caso dele foi o formulário, ele preencheu um formulário no site que era fake. Entendi. Então ele pegou e preencheu. No WhatsApp é a mesma coisa, a pessoa quando quer assumir seu WhatsApp, vai chegar um código verificador por mensagem e a pessoa vai te ligar falando que é do suporte do WhatsApp e vai falar, me forneça, por favor, tais informações que chegou no seu celular e com isso você perde a acessibilidade. Pois então fica aqui o recado para as pessoas que estão em casa. Amigos, no dia a dia hoje, nem tua mãe te liga. Então, jamais o WhatsApp vai te ligar, entendeu? Tua namorada não tá te ligando, então o WhatsApp te ligar para pedir código verificador não vai ligar, então não passe, pelo amor de Deus. Reinaldo, fica aí só um pouquinho pra gente falar uma outra coisa aqui. A conta oficial no Twitter do Wesley Safadão foi hackeada também ontem. As postagens da página indicam que ele foi vítima também de um golpe. O assunto tomou as redes sociais e os usuários perceberam a mudança drástica nas postagens que fugiam, óbvio, do padrão do conteúdo postado pelo Safadão. Entre elas estão memes e conteúdos sexuais com filmes pornográficos. Os quase 5 milhões de seguidores do cantor ficaram surpresos. Agora há pouco, Safadão anunciou que a sua equipe conseguiu recuperar a conta e disse que o hacker, pelo visto, era mais safadão que ele, com perdão do trocadilho. Reinaldo, muito obrigado pela participação, até a próxima. Obrigado você e até a próxima. Valeu. Gente, 2 homens foram presos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Atenção, suspeitos de manter 3 mulheres em cárcere privado. É lá no Rio, mas podia ser contigo. Sabe por quê? Esses criminosos atraíam essas mulheres com a promessa de trabalhos como modelo e atriz. Os 2 homens foram presos em flagrante neste apartamento em Niterói, região metropolitana do Rio. O senhor tem direito de permanecer calado, pois tudo que o senhor... Presta atenção, tudo que o senhor disser poderá ser usado em seu desfavor. No local, a polícia encontrou 2 atrizes que eram mantidas em cárcere privado. Uma terceira vítima, que conseguiu escapar do cativeiro, denunciou os agressores. Elas eram ameaçadas com armas de brinquedo que foram apreendidas juntamente com equipamentos eletrônicos. Segundo as investigações, Everton Lamartine Mate e Marco Antônio Gomes obrigavam as jovens a tirar fotos nuas. Everton já é conhecido da polícia. Estupro, pedofilia, correto? Então você tem várias passagens. As vítimas foram atraídas por supostas propostas de trabalho em um filme. Everton dizia que o endereço era a sede de uma produtora cinematográfica. Ele também ameaçava as garotas, afirmando que era delegado federal e que conhecia todos os policiais da região. Os presos podem ser indiciados por estelionato, cárcere privado, trabalho escravo e estupro de vulnerável. Te chamar na rede social e te chamar para ser modelo e atriz fora do Brasil é mentira? Que você tem que prestar muita atenção, senão vai acabar trancada num lugar com risco de ser abusada? Fica o alerta, tá? De volta ao Distrito Federal, uma mulher... Nossa, eu ia falar um palavrão, mas não posso. Tem criança assistindo. Mas ela tentou usar um diploma falso de medicina para conseguir tirar o CRM, que é o registro do Conselho Regional de Medicina. Os técnicos do CRM desconfiaram da documentação, acharam aquele diploma esquisitíssimo e aí chamaram a polícia. Kátia Gomes tem as informações pra gente. Kátia, é com você.
Oi, Malta, exatamente. Os técnicos desconfiaram da documentação apresentada por esta mulher, que na verdade, eu acabei de confirmar aqui no CRM, ela nem chegou a trazer o diploma em si. Ela trouxe uma ata, que é aquela ata entregue, né, o documento entregue pela universidade antes de entregar o diploma. E aí eles ficaram cobrando, claro, o diploma original, e a mulher tentou ali de todas as formas enrolar os conselheiros aqui do CRM, não trouxe o diploma, eles desconfiaram e quando entraram em contato com a universidade, descobriu que ela não tinha estudado lá naquele local. Bom, para dar todos os detalhes desse caso, eu vou conversar agora com a Marcela Montandon, que é a médica presidente aqui do CRM. Doutora, uma boa tarde. Então, ela não chegou nem a trazer o diploma em si, ela trouxe aquela ata, que é um documento prévio, antes da chegada do diploma original? Exatamente. O aluno, quando ele se forma, existe uma demora na entrega do Ministério da Educação na providência do diploma do médico. Com isso, o CRM, ele faz o registro primeiramente com a ata de colação de grau das universidades. E foi isso que essa mulher entregou aqui no Conselho, uma ata de colação de grau de uma universidade de Minas Gerais. E aí vocês perceberam algumas irregularidades ali na documentação e começaram a levantar suspeitas. A equipe do Departamento de Registro é uma equipe que ela é treinada para avaliar esse tipo de documentação, né? Toda a documentação que é solicitada para essa inscrição aqui no nosso conselho. E a chefe do departamento, ela notou que na ata da colação havia uma grafia de forma diferente e a cor estava mais escura, estava chamando a atenção. E com isso, ela entrou em contato com a universidade para realmente saber se tratava de uma pessoa que havia colado o grau naquela faculdade ou se não. Foi aí que constatamos que esta pessoa não era aluna e muito menos havia cursado medicina naquela faculdade. Uma outra irregularidade também, né, que ela cometeu uma tentativa ali de enganar todo mundo, ela enviou de alguma forma um e-mail já antecipando a ata que vocês solicitam. Nós temos todo um modo de trabalhar aqui no Conselho e a gente não recebe documentação sem que exista essa operação que a gente faz internamente. E foi encaminhado um e-mail que aparentemente era um e-mail institucional dessa faculdade, contendo essa ata de formatura. Foi aí que o departamento foi ligando as situações. A ata que estava de forma irregular, um e-mail que não foi solicitado, e aí foi quando a gente concluiu que realmente a gente estávamos diante de uma falsa médica querendo uma inscrição no Conselho Regional de Medicina. E ontem ela foi presa em flagrante no momento que estava aqui no conselho para tirar a carteirinha. Vocês avisaram a polícia antes e aí ela foi detida em flagrante. Isso. Desde o início da Covid-19, o conselho ele adotou o agendamento da solicitação e da vinda aqui no Conselho para a inscrição, efetivar realmente a inscrição. E foi isso que aconteceu. Ela efetuou o pagamento da taxa de inscrição. Uma vez efetivado o pagamento, ela consegue realizar o agendamento. Com isso, nós tivemos o acesso ao horário que ela viria ao Conselho. Foi quando foi feita essa articulação com a Polícia Federal para estar junto com o Conselho Regional no momento que ela se apresentasse aqui. Então, ela se apresentou, nós recebemos essa mulher e demos a entrada como se realmente a inscrição dela fosse feita até a polícia chegar. Foi quando a Polícia Federal chegou e deu voz de prisão e flagrante nesta mulher. Eu acho que o que é grave também nessa história toda é ela tentar se passar por médica. Inclusive, a senhora tinha me falado que possivelmente ela já estaria até com emprego já em vista, não é isso? Essa é a preocupação do Conselho, né? A gente trabalha
exaustivamente para proteger a sociedade desse tipo de situação. Todos os indícios nos levaram a pensar exatamente que ela estava já em vias de ser contratada aqui no entorno, uma vez que havia um documento de registro do entorno, aonde tinha o nome, o cargo médica. Então, o perigo que é para a sociedade uma profissional se passar por uma profissional médica. Parece que ela é enfermeira e estava tentando se passar por médica. Tá certo, então, muito obrigado pelas informações. Pois é, fico alerta. O CRM, eles tomam todos os cuidados para evitar que situações como essa, Malta, aconteçam. Justamente, né, para não acontecer de uma pessoa que não tem qualificação conseguir um emprego como médica. Eu volto com você. É isso, por isso que o palavrão ficou aqui e não saiu, graças a Deus, porque a Marcela Montandon, do Conselho Regional de Medicina, a gente agradece, não só pela participação ao vivo aqui no jornal, mas também leva o agradecimento aos profissionais do CRM por terem sido muito espertos e não terem deixado passar batido ou não ter prestado muita atenção na documentação, porque essa mulher estava prestes a colocar a vida de uma série de pessoas em risco. Entenda, normalmente quem começa uma carreira de medicina, começa onde? Dando plantão, onde? Na emergência, onde? De hospital público. Então a gente estaria com uma profissional muito pouco capacitada para atender casos graves que chegam à emergência, se passando por médico e sem saber o que fazer. A gente ia estar aqui noticiando um caso de morte atrás do outro, sem entender o que estava acontecendo, para depois só descobrir que tinha uma falsa médica. Então ela poderia estar colocando a vida de dezenas, se não centenas de milhares de pessoas em risco. Então ainda bem que o CRM agiu a tempo. Obrigado, Kátia, pelas informações. Você vê que coisa? A pessoa não tem noção da responsabilidade que tem, não. Vai mexer com a vida do outro, vai chegar uma pessoa lá baleada, atropelada, ensanguentada, ou com AVC, infartando, qualquer tipo de coisa, precisando de um médico habilitado para resolver a situação dela. E não, tem uma falsa médica falando, não sei o que eu faço com você. Complicado. Volta ao noticiário. Na semana passada, o jornalismo do SBT entrevistou em primeira mão o Eduardo Alves, o personal trainer que bateu no morador de rua que flagrou tendo relação sexual com a esposa do Eduardo. O Eduardo alega que entendeu naquele instante que a mulher dele estava sendo estuprada. Hoje, o portal Metrópolis divulgou a entrevista que fez com o morador de rua, o Gilvaldo Souza, de 48 anos de idade. Aos jornalistas Carlos Carone e Caio Barbieri, o Givaldo afirma que a Sandra o convidou para namorar dentro do carro. O Metrópolis veio hoje aqui na cidade, no Distrito Federal, conversar com um personagem que ficou famoso nos últimos dias nas redes sociais, graças a uma reportagem revelada pelo Carlos Carone. Aqui eu trouxe também nessa entrevista, a gente vai conversar com o Givaldo Alves, o sem-teto, que foi flagrado ali no carro com uma mulher em Planaltina, de Goiás, acabou sendo violentado ali, né, fisicamente, né, Givaldo? Como é que foi essa história? Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer as pessoas que se solidarizaram com isso. Muitos não sabem a verdade, muitos dizem saber, mas algumas coisas estão distorcidas da realidade. Quando eu estou descendo, eu encontrei duas moças, uma com a Bíblia, eu pedi que orassem por mim. Eu pensei que ali já ficou no esquecimento. Tomei o banho, voltei. Então, quando eu estou voltando, descansei bastante na praça. Eu agora estou passando, naquele momento, na rodoviária de Planaltina. Quando eu ando 50% da dimensão da rodoviária, um quadrado, aí eu escuto vozes. Moço, 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 ei, moço, moço. E eu estou andando. E aquela voz, ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar. Quando eu olhei, uma moça lindíssima demais. E aí eu olhei para cá, não tinha ninguém. Aí eu falei, eu? Gesticulei. Fez assim. Espera aí. Pus as mãos no bolso. Fiquei. A moça veio até mim e disse... Falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá. Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro hoje. Apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei para ela e falei, moça, eu sou morador de rua. Só estou bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você. Moça, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Eu falei, moça, você não está entendendo. Eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então eu pude ouvir daquela boca doce.
Não pode ser no meu carro? Então eu disse, bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa esquina. Aqui, ó, o carro vermelho, abro aspas de novo, a televisão está mostrando um carro branco, eu nunca estive em carro branco, carro vermelho. Entramos no carro, as câmeras estão lá para testificar. E a nossa polícia civil, fecha o aspas. Entramos no carro, então, comecei a conversar com ela, mostrei a foto da minha filha, alguns cursos, documentos. E aí, conforme eu ia tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. E aí eu disse para ela, assim, quando terminamos, depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou um local assim muito amplo, sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui tá bom. Então, ali parou o carro, eu disse, vamos deitar os bancos então, para melhorar o espaço? Sim. Deitado os bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Então começamos a brincadeira, beijos, da boca, orelha, pescoço, descendo, os corra de chocolate, vai descendo. Que eu nunca vi igual. Durante a entrevista ao portal Metrópolis, o Gilvaldo não menciona se percebeu que a mulher estava em surto psicótico. Aqui é preciso que a gente reafirme. Não há dúvidas de que a Sandra Fernandes estava fora de si. Laudo médico assinado por psiquiatra atesta que ela estava em delírio, com alucinações, ouvindo vozes e sem condições de responder por si mesma. O Gilvaldo, na entrevista, afirma que em nenhum momento a Sandra pediu para ele parar, embora hoje saibamos que ela está em surto, inclusive continua internada em hospital psiquiátrico sem condições de responder por si mesma. Mas naquele momento, segundo o morador de rua, ela não pediu para parar, muito menos pediu socorro. Vamos ouvir mais um trecho. Em algum momento ela se retraiu, ou pediu para você parar, ou pediu por socorro? Nunca. Quanto tempo vocês ficaram dentro do carro? Eu não sei te falar assim, foram horas, mas foi mais de uma hora. Mas eu sei que demora um pouco. Já estava de noite? De noite. Totalmente escuro, não dá para ver nada. Os carros quando passa reflete um pouco, mas a fumaça dentro do carro, da queima, né, daquele amor, acontece que do nada uma mão deu um murro na janela da porta do motorista. Aquela mão entrou mais ou menos esse tanto. Quebrou o vidro. O vidro estralaçado, mas pela película ele não... Esfacelou. E aí eu falei, vai. Ela só deitou no outro banco assim, sem esboçar nada, não houve nenhum grito nem nada. Moça, que lugar é esse que você me parou? Ela disse, eu moro aqui. Meu Deus do céu, eu abri a porta, que porra tá acontecendo? Desculpa a expressão. Eu recebi uma sessão de soco tão violento daqui para baixo, a minha única alternativa, sentei no banco e puxei a porta. Aí eu vi a pessoa atravessar a frente do carro, o ar fumaçado tinha se esvaído quando eu abri a porta. E aí, no mesmo instante que a pessoa atravessa, eu abri a porta e fiquei de pé. A porta aberta, eu. E aí o cara, eu tô olhando quando ele abriu a outra porta, e aí ele veio, eu só vi mãos. E aí, nossos punhos se encontraram em uma sequência que vai e volta, nenhum perdido ao léu. E daí, ele parou e ficou olhando. Eu acredito que do jeito que ela estava. Ele ficou parado, então alguns segundos se passaram e eu disse, moça, olhando para ele, joga minha calça, por favor. Ela jogou a calça, eu com a outra mão puxei a minha bolsa entre bancos. Olhei mais um pouco, eles parados sem nenhuma voz, sinal nenhum. Apenas ele assim, olhando. E eu andei 2 passos de costa, girei sobre os tornozelos, andei 5 passos, olhei ninguém, 360 graus, passei a calça no rosto primeiro. Ele não correu atrás de você? Não, hipótese alguma. E não disse nada? Nenhuma palavra. Só trocou soco? Só soco. No momento em que ele chega e agride você, qual foi a reação que a mulher que estava no carro dele? Ela falou nada? Absolutamente nenhuma.
Quando eu perguntei, moça, que lugar é esse que você me trouxe? Ela falou, eu moro aqui. Eu não entendia se era o bairro ou se era a casa, mas eu estava preocupado mais, era se fosse o cara e quisesse fazer mal a gente. Quando eu vi aquele cara olhando para ela e eu vi que ele era incapaz de fazer mal ele olhando, eu tive a atitude de pedir a minha roupa e sair. E ela não disse nada? Absolutamente. E nem ele, eu nunca ouvi a voz dele. Ela tem uma voz doce, envolvente, uma pele macia e quente, ela tem tudo. Você já havia encontrado com ela anteriormente? Isso, aquela mulher, eu acho que é quem fez uma oração por mim, me deu a Bíblia. A Bíblia que ela me deu ficou dentro do carro, inclusive. Minha costela, como é que fica? E a minha cara? E a minha pele? E esses pontos? E o meu nariz? Ainda ontem eu pude limpar o nariz, foi a primeira vez que eu consegui suar sem sentir dor no pulmão. Bolas de sangue, cara, que estava colado, então acho que tá... Eu ainda não sinto direito metade assim, porque é a parte que me lesionou mais. Então acho que o sangue veio do nariz, porque no bigode eu estava com a barba grande, estava encrustado de sangue quando eu fui banhar com aquele lenço vegetal que a enfermeira me deu no hospital. Mas enfim, eu sei que eu preciso continuar. Realmente eu não pedi para acontecer isso, não me sinto culpado, me sinto na obrigação de me cuidar e espero realmente que as pessoas que ouvem, igual me disseram que na rede aberta muitos me julgam, mas tentem se colocar, cara. Eu acho que eu dei trabalho para ir com aquela moça pela beleza. Mas depois ela é convincente e aí tudo está nas mãos dela. Ela pode tudo o que quiser. Agora, você falou muito das suas dores que aconteceu com o seu pulmão, com o seu nariz. O que os médicos falaram que aconteceu no seu rosto, no seu corpo? Qual foram? Houve alguma fratura? Quando a ressonância, tem um disquete, disse que não quebrou nada na cabeça. Mas esse olho fechado, esse um pouco menos, então disse que não quebrou nada, mas aqui uma costela quebrada. Outro médico me explicou que não é uma fratura assim, mas é uma fratura assim, porém sou um pouco ignorante nessas coisas. Muito bem. O Givaldo não menciona se percebeu ou não que Sandra estava em surto psicótico. Se percebeu ou não, não sabemos. O fato é que estava. Um laudo médico assinado por psiquiatras, inclusive da rede pública de saúde, atesta que naquele dia, no momento do fato, a Sandra estava fora de si, com delírios, ouvindo vozes e outras alucinações. Continua internada, cuidando da própria saúde, com a ajuda do esposo Eduardo e tentando recobrar a consciência, porque ainda não está de posse do seu juízo perfeito, ainda está em surto. De acordo com o defensor público que presta assistência jurídica ao Givaldo de Souza, o morador de rua que foi espancado pelo personal Eduardo Alves, a defesa ainda não teve acesso ao inquérito que corre em segredo de justiça. Ainda segundo Ronan Figueiredo, o morador de rua não está sendo acusado nesse momento de nada. Segundo o defensor, seria uma vítima. O trabalho da defensoria é dar assistência jurídica a quem não pode arcar com os custos. A defesa pretende pedir reparação civil por danos estéticos, físicos e morais. A Procuradoria-Geral da República pediu autorização ao STF para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pela suspeita de favorecer, dando verbas para prefeituras indicadas por 2 pastores evangélicos. O ministro também é cobrado pela bancada evangélica no Congresso. O deputado Sóstenes Cavalcante, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que reúne cerca de 120 congressistas, disse que as denúncias são graves e cobrou mais esclarecimentos do ministro. Entendemos que os áudios são sérios, que precisam ser altamente esclarecidos, em especial pelo ministro Milton Ribeiro. A nota apresentada até o momento não é suficiente para que tudo fique devidamente esclarecido. Nesta quarta-feira, o jornal Estado de São Paulo trouxe uma nova denúncia. Um prefeito do Maranhão disse que um dos pastores que supostamente intermediaram verbas no ministério pediu em troca R$15 mil de propina como adiantamento e 1 quilo de ouro depois que o dinheiro fosse repassado ao município. Atualmente, 1 quilo de ouro equivale a R$300 mil. A crise começou após o jornal revelar a influência dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura no Ministério da Educação.
Na terça-feira, o jornal Folha de São Paulo publicou uma gravação em que Ribeiro disse priorizar repasse de verbas a prefeituras com projetos intermediados pelos dois religiosos, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente da República, Milton Mourão, defendeu o ministro, mas também cobrou explicações. A visão que eu tenho a respeito do trabalho do ministro Milton é que ele é uma pessoa que é honesta, então eu acho que tem que esclarecer melhor essa situação aí para chegar a uma conclusão do que realmente ocorreu e se realmente houve, algo que não seja realizado dentro dos princípios da administração pública. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. E no final da tarde, o Tribunal de Contas da União aprovou uma fiscalização urgente nos convênios do Ministério com os estados e municípios. O Senado vota hoje o requerimento para ouvir o ministro da Educação sobre as denúncias mencionadas na reportagem. Larissa Arantes fala com a gente agora. Larissa, boa tarde para você. Ei, Malta, boa tarde para você também. Bom, o Senado votou, aprovou esse requerimento e os senadores da Comissão de Educação aceitaram logo no início ali da reunião transformar a natureza desse requerimento, Era um requerimento de convocação, quando existe ali a obrigação de que a pessoa compareça em audiência, e eles concordaram em transformar em convite quando não existe essa obrigação. E os senadores argumentaram que é porque o ministro já se colocou à disposição para dar os esclarecimentos necessários. O próprio presidente da comissão, o senador Marcelo Castro, disse que recebeu uma ligação do ministro e também um ofício do Ministério da Educação, colocando ali, Milton Ribeiro à disposição para esses esclarecimentos. E a data da reunião da Comissão de Educação aqui no Senado para ouvir o ministro da Educação foi marcada para a próxima quinta-feira. Então, portanto, na próxima semana, Milton Ribeiro aqui no Senado justamente para explicar principalmente o áudio, em que ele diz que atendia ali a um pedido do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse favorecimento de liberação de verbas. Outros requerimentos também foram aprovados para ouvir os outros envolvidos nessas denúncias, como os pastores, mas, de acordo com o presidente da Comissão de Educação, a data dessa audiência ainda vai ser definida. Ele vai divulgar, então a gente segue acompanhando. Malta. Larissa, muito obrigado, pela participação. Bom trabalho para você. Cândido Portinari é um dos principais nomes do modernismo. Então eu vou te convidar agora a conhecer um pouco mais sobre esse artista que está numa exposição na Embaixada da Itália. Que chique! Nas telas, Cândido Portinari retrata a história do povo brasileiro. No quadro Retirantes, de 1939, uma família foge da seca do Nordeste. O artista, que nasceu no interior de São Paulo em 1903, parte para a Europa aos 25 anos. Mas 3 anos depois, volta para casa com uma certeza: queria captar as raízes da nossa gente. Além de ser um grande artista, ele era um incrível ser humano. Ele fazia, através da arte, denúncia social, e a mensagem que ele queria levar para o povo era que a cultura e a arte podem ser o meio para a paz. O olhar de um filho de imigrantes italiano, agora em uma mostra inédita na Embaixada da Itália. Portinari, ilustrador. São 28 obras originais que mostram as fases da vida de Portinari. A exposição traz desde retratos de família, como esta foto do pintor ao lado da esposa, a ilustrações de livros, como os desenhos para o texto de O Alienista, de Machado de Assis. Ao projetar essa exposição, a gente queria também trazer o lado família do Portinari. Como é que era o Portinari no dia a dia, pintando no seu ateliê, como era com a esposa e com o filho. O acervo é da coleção particular do filho do artista, João Portinari. São retratos únicos para apreciar, olhar com calma. Muito interessante, o acervo é muito rico e é muito bom e importante para que todos possam conhecer também. É muito bacana isso. A exposição é de graça e fica aberta ao público até 27 de março. As gravuras também, Até amanhã. Não é bagunçado assim, você vem e diz pra mim. Terminou faz pouco tempo e agora...